Olá, corinteiras e corinteiros, vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está entrando aí agora na live. Olá, Aline, seja bem-vinda. Olá. Então, pessoal, só para a gente começar, eu sou a Uli, eu sou mestranda do Programa de Cognição e Linguagem da UENF, participo do grupo de comunicação do Coninter 2020 e hoje vou mediar essa live a respeito da série da Karine Castellano, da nossa querida doutora pela UENF, pelo Programa de Cognição e Linguagem da UENF. E Karine vai falar um pouco sobre a série que ela criou aqui no nosso canal, no nosso Instagram e também no nosso Facebook, que é o Artigo Científico Sem Segredos. A Karine está entrando aqui agora, ela pediu para entrar e vamos começar então a nossa live. Vamos ver se está certinho. Olá, pessoal, tô vendo aqui o pessoal entrando, Marina, Moza. E aí, Karine? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Os corinteiros estão entrando aqui com força. Milena. E aí, pessoal? Então, gente, como eu disse, né, Karine vai tirar algumas dúvidas aqui, porque ao longo das últimas semanas nós fizemos essa série, Artigos Científicos Sem Segredos, em que ela deu muitas dicas a respeito da escrita acadêmica, principalmente da escrita de artigos para congressos, né? Então, nós fizemos essa série em vídeos em que Karine mostrou, né, por meio de exemplos, formas, né, de construir um artigo científico para que seja aceito em um congresso internacional interdisciplinar como o nosso Coninter. Então, nessa live aqui, a ideia é que a gente possa tirar dúvidas que podem ter ficado após vocês assistirem a esses vídeos que a gente colocou aqui no nosso Instagram e no Facebook nas últimas semanas. Então, Karine, primeiro gostaria de te apresentar aqui para todos que estão assistindo. Karine é mestra e doutora em Cognição e Linguagem pelo Programa de Cognição e Linguagem da UENF. Karine também é professora do ensino superior, tanto da graduação quanto do mestrado. Ela é formada em letras pela Federal de Viçosa. E eu gostaria que Karine falasse um pouco sobre esse trabalho dela, porque o que acontece, gente? Karine tem um Instagram muito bacana, um perfil aqui no Instagram, chamado Além da Revisão, em que ela dá dicas sobre a escrita acadêmica. Ela que trabalha como revisora há quase ou mais de 10 anos, né, Karine? Então eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a história desse Instagram, de como surgiu essa ideia de dar dicas sobre a escrita acadêmica, de ajudar as pessoas a escreverem os seus artigos e os seus trabalhos acadêmicos de modo geral. Então, Karine, conta um pouquinho pra gente, por favor. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade, parabenizar o perfil de vocês, está lindo, e principalmente pela iniciativa em incentivar os alunos a aprenderem técnicas de escrita e não deixá-los sozinhos, porque muitas vezes a escrita é muito solitária. E sobre isso, né, a partir disso, também surgiu Além da Revisão. Como você disse, eu trabalho com revisão de textos acadêmicos e científicos há mais de 10 anos, desde que me formei. Comecei revisando uma revista do Departamento de Educação da Federal de Viçosa e eu me identifiquei muito, principalmente com o feedback das pessoas. E eu fazia, na verdade, eu conciliava as aulas, o mestrado, o doutorado com a revisão de textos e não estava nas redes sociais. Mas com a pandemia, eu vi a possibilidade de eu chegar a mais pessoas. Eu sempre tirava muitas dúvidas por WhatsApp, todo dia chegavam mensagens para mim. E eu pensei assim, gente, as dúvidas são tão parecidas, por que não ir para as redes sociais e conseguir ajudar mais pessoas? E o nome Além da Revisão veio porque
como professora, orientadora, inclusive do mestrado, pesquisadora, já passei por tudo que vocês estão passando, na graduação, mestrado, doutorado. Os meus clientes sempre falam que eu consigo entregar além da revisão, que eu ajudo muito mais do que um trabalho de revisão, um trabalho técnico. E aí eu, né, pedi, os meus clientes mais antigos, eu pedi opinião e eles me apoiaram muito, foi essencial. E eu gostaria de falar também que eu não trabalho sozinha, porque como eu apareço muito, eu apareço mais, e as minhas parceiras são um pouco tímidas, eu trabalho junto com a Clesiane Bindaco, com a Joyce Fetterman, que também são alunas da cognição, trabalham comigo há muito tempo, a gente faz essa parceria. E foi isso. A gente eu coloco uma caixinha de perguntas todos os dias lá nos stories, e aí eu vejo que os feedbacks também são bacanas, porque algumas pessoas falavam, eu tinha desistido de tentar um mestrado, um doutorado, eu tinha desistido de publicar, porque às vezes a gente encontra na vida mais pessoas para te colocar para baixo do que para te incentivar. Então, eu estou muito satisfeita e eu faço com o maior prazer. Muito bacana, Karine. Interessante você contar isso, que a ideia de criar esse Instagram surgiu agora, né? Muito recentemente, durante a pandemia, né? A ideia de criar esse canal de troca com as pessoas, né? E realmente está muito bacana, porque se vocês tiverem curiosidade, gente, entrem lá no perfil da Karine, no perfil, na verdade, desse grupo. Karine citou as outras colegas aí que trabalham com ela. E tem muitas dicas lá para a escrita acadêmica. Então, se vocês tiverem alguma dica que não puder ser respondida aqui na nossa live ou que não foi respondida nos vídeos, deem uma olhada lá no Instagram da Karine, tá certo? Aproveito para lembrar vocês que vocês podem deixar suas perguntas aqui, tá bom? A caixinha está aberta, a caixinha de perguntas aqui da nossa live. Então, conforme vocês vão mandando as perguntas, a gente vai respondendo, tá bom? Combinado, então. Mas então, Karine, como aluna do mestrado primeiro e depois do doutorado de Cognição e Linguagem, o nosso programa de pós-graduação da UENF, que é o organizador do Coninter 2020, é bastante ativo, bastante atuante no Coninter desde a sua primeira edição. E você me contou nos bastidores que você participou das 2 primeiras edições do Coninter, foi isso mesmo? Gostaria que você contasse então um pouquinho sobre a sua experiência nesses 2 Coninters e também da sua experiência em outros congressos internacionais. O que você acha que é bacana nesses eventos, se você tiver alguma dica a respeito da apresentação de trabalho também, porque nas nossas perguntas aqui, nós temos muitas perguntas a respeito da escrita, né? Mas se você puder contar um pouco também sobre a experiência de participar de um congresso, a gente vai ficar feliz. Claro. O primeiro congresso foi em Niterói, e eu lembro que eu tinha iniciado o mestrado, e o professor Carlos Henrique falou da possibilidade da gente juntar um grupo, fretamos um ônibus e fomos. E eu, naquela empolgação, porque no mestrado eu estava me dedicando, era a minha prioridade de vida, e eu não trabalhava em nenhuma instituição, fazia as revisões de texto, né, porque aí eu conseguia fazer o meu horário, então eu ia a todos os congressos que eu tinha possibilidade, principalmente porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fiquei ligada à escrita, vamos dizer assim, me escondi na escrita, e quando eu apresentei pela primeira vez num congresso, que foi em Campos, eu falei assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Ou eu melhoro, aprendo, treino bastante, né? E a melhor forma da gente melhorar em determinada área, inclusive na escrita e na oratória, é treinando, praticando e recebendo os feedbacks. Então, o Coninter, eu ainda tive a oportunidade, enquanto aluna, de participar ajudando na organização do evento, como apoio. Aí no segundo ano eu já estava revisando os anais dos eventos, né? Os organizadores dão muitas oportunidades para a gente, e aí quando eu vi, eu estava inserida nesse mundo. E aí a dica que eu dou nesses congressos, além de praticar a escrita de resumos simples, resumos expandidos, e artigos, além da oratória, é o network.
muitas pessoas vão, apresentam, ficam na delas e não conversam com seus pares. Isso é muito importante. Então, deixa a timidez um pouco de lado e vai conversar com os colegas pesquisadores, com os professores, tire bastante fotos com os autores dos livros, pesquisadores. É muito bom. A gente ganha muito com isso enquanto pessoa e enquanto pesquisadora. A gente consegue ter mais segurança nos próximos eventos e fazer parcerias também. E o feedback, né? Alguns clientes falam assim, Karine, pelo amor de Deus, eu estou tentando escrever, tem mais de um mês, o evento é daqui a 2 semanas, e não saiu do papel porque eu estou com receio das críticas. Tá? As pessoas se prendem muito perfeccionismo, crítica, mas os avaliadores, eles entendem que você está na graduação, que você está iniciando o mestrado e que você está ali para aprender também. Então, o feedback desses mediadores de grupos de trabalho, dos colegas mesmo, eu lembro que eu volto sempre muito motivada dos congressos, porque eu consigo saber se minha pesquisa está no caminho certo, né, quando a gente recebe elogios, ou quando a gente recebe uma indicação de livro, de um professor, né, dar uma olhada na sua metodologia. Sempre contribuiu muito para o meu desenvolvimento. E às vezes eu estava desanimada com a minha pesquisa, né, porque tem uns pontos que a gente fica um pouco desanimado, de tanto... Porque realmente, às vezes, a gente não tem com quem dialogar, além do orientador. Então, uma outra dica que eu dou super importante, como vai ser um evento online, vocês colocarem os contatos de vocês, porque às vezes no chat, alguém manda uma mensagem, um colega, falando que tem interesse na sua pesquisa, que quer o seu contato, e depois aquela mensagem se perde no chat. Então, coloca, às vezes, o seu perfil da rede social, o seu e-mail, para que outras pessoas entrem em contato e, por que não, façam parcerias com vocês, grupos de trabalho. Hoje, a gente está vendo com a pandemia a possibilidade da gente participar de grupos à distância. Os clientes também falam comigo, Karine, por causa do seu apoio, né, eu não sabia que a gente tinha possibilidade num estado de participar de um grupo de pesquisa em outro estado. Isso abriu a minha mente. Tem um que já está participando de 2 grupos de trabalho. Ele terminou a graduação, quer ingressar no mestrado e viu essa entrada como uma oportunidade, um caminho. Então, assim, além da apresentação e do feedback no texto especificamente, né, existem outras questões também que nós podemos, outras lições que nós podemos tirar aí dessas apresentações, né? Essa questão do network também é muito importante, porque realmente a gente consegue estreitar os laços. Quem quer entrar no mestrado também, quem ainda não entrou, né? É uma possibilidade, é uma oportunidade de conversar com os professores, então é muito bacana mesmo. Então, se você aí está com vontade, ainda não pensou direito aí no seu trabalho, aproveite essa live para tirar as dúvidas e mandar o seu trabalho para o Coninter 2020, viu? Aliás, Karine falou sobre ser um evento online, é muito bacana também, porque nós temos oportunidade de conhecer professores de muitos lugares do Brasil e inclusive até da Itália, né? No Coninter 2020, exatamente. Além de ser um congresso internacional, desde sempre, esse ano nós temos grupos de trabalho com professores de universidades de outros países, isso é muito bacana. Mas então, Karine, na nossa conversa anterior, que nós conversamos nos bastidores, você disse que gostaria de citar um pouco, antes de nós abrirmos para as perguntas, sobre as 4 etapas da escrita. Você falou também sobre a questão de inspiração, sobre a importância do fichamento. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes de nós começarmos a fazer as perguntas aqui. Claro, é porque eu ouço muitas pessoas falando que travam, que tem um bloqueio na escrita, que não tem inspiração, ou às vezes que não tem tempo para escrever, mas gostaria muito de escrever um artigo. Então, as dicas que eu dou em relação às etapas da escrita é que um texto não sai, parece óbvio, mas muita gente acha, talvez pelo perfeccionismo, e por não ter a prática, por nunca ter escrito, acham que não tem necessidade de fazer um planejamento.
que é sentou, vou escrever. Sentou, já veio a ideia e você escreve a primeira versão. De jeito nenhum. Então é importante que você tenha em mente, primeiro, organização. Organizar um tempo. Tornar a escrita um hábito. Todo dia escreve um pouquinho e vai criando pequenas metas. Essa semana eu vou escrever todo dia 20 minutos. Lógico, a leitura anda junto com a escrita. Não adianta também, eu vou escrever sobre metodologias ativas sem ler pesquisa científica sobre metodologias ativas. Caminham juntas. Então, a minha sugestão é que vocês escrevam em tópicos, façam mapas mentais, estabeleçam essas pequenas estratégias de leitura e escrita durante a semana e aos poucos vá aumentando. E se você não tem tempo, né? Porque se você não tem tempo e não consegue escrever agora, se você não cria o seu hábito, este hábito, principalmente antes de ingressar no mestrado e no doutorado, com certeza vai ficar mais difícil para você criar esse hábito quando estiver cursando como aluno regular, fazendo as disciplinas, às vezes trabalhando. Então já crie esse hábito, inclusive de estudo para a prova, enfim. Faça tudo com antecedência, a preparação do currículo, a preparação do resumo expandido, né? A gente tem até a data para envio, 10 de outubro. Na verdade, a inscrição até 29 de setembro, né? Você tem que já mandar o seu resumo expandido até essa data. Eu acho que a data mudou, mas tem lá no site, o edital mudou. Mas já façam com antecedência, já vem aí, ó, vocês têm um pouco mais de um mês para preparar esse resumo expandido. Quais as etapas você precisa passar? Faz um cronograma. Então, planeje, redige a primeira versão. E aí você coloca, por exemplo, no computador, pega o template do Coninter e vai escrevendo introdução. A introdução, às vezes a gente não tem muita inspiração porque a gente não leu tudo ainda. Então, faz a sua questão problema, o seu objetivo e já pode partir para a revisão de literatura. Depois você volta na contextualização do problema e vai criando assim o corpo do seu resumo expandido. Não precisa, a introdução não precisa sair de primeira, não. Você pode ir escrevendo outras partes. Então, planejamento, redigir a primeira versão, depois revisar. Principalmente as pessoas, os profissionais da área de letras, humanas, pedagogia, a gente fica o tempo todo, está escrevendo e já quer corrigir vírgula, acento, acentuação, pontuação, a gramática, escolhendo a palavra, repetir a palavra, isso bloqueia, isso te bloqueia. Né? Então, coloca todas as ideias no papel, redigindo a primeira versão, e depois você volta para revisar o seu texto. Revisou? Reescreva algumas frases, faça as conexões entre um parágrafo e outro, dá uma olhada de novo no seu resumo, no seu título. Tá? Então, 4 etapas. Planejamento, redigir a primeira versão, revisar e reescrever. E depois disso, envia para o seu orientador, envia para algum colega ou algum profissional revisor para poder ver mais, se tem mais alguma coisa para ser melhorada. Principalmente uma pessoa com mais experiência. Você está na graduação? Envia para alguém que está no mestrado, no doutorado. Está no mestrado, alguém que está no doutorado, faça uma parceria com uma colega. Eu fiz muito isso. Eu escrevia e pedia colaboração de uma colega, principalmente por ser da área interdisciplinar. Né? Sempre a colega tinha mais leituras que eu em determinada área. E aí a gente fazia uma dobradinha. Isso, eu me desenvolvi muito com isso, né? nessa fase. E o fichamento também. Como eu disse, a leitura e a escrita andam juntas. Então, tudo que você lê, principalmente para quem está na graduação ainda, ou no início do mestrado, às vezes, se você for escrever sobre tecnologias digitais, por exemplo,
um ano depois que você fez a disciplina. E aí você leu vários artigos, capítulos, livros, e para lembrar de onde você retirou, para recuperar o artigo, recuperar o livro. Então tenham, se vocês quiserem, lá no meu canal do Telegram, tem modelos tanto em formato do Word, quanto uma planilha do Excel, porque cada um funciona de um jeito, né? Então, com modelos para vocês fazerem o fichamento de vocês. E o fichamento, algumas pessoas falam assim, mas eu vou perder o meu tempo. De forma alguma, você está ganhando tempo, porque, como eu disse, além de você poder usar esse fichamento anos depois, você também vai retirar trechos do seu fichamento, porque você escreve com as suas palavras, para construir a sua revisão e a sua discussão dos dados. E aí você procura pelo localizador algumas palavras-chave, alguns autores, você ganha muito tempo com o fichamento. Então, essas aí as dicas gerais de escrita que eu tenho, que eu vejo que solta a escrita dos pesquisadores. Só para reiterar aqui, gente, eu falei que era 29 de setembro o último dia, na verdade, para entregar o resumo expandido, e é isso mesmo, tá bom? O resumo expandido é até o dia 29 de setembro, do dia 2 de agosto, já começou, até o dia 29 de setembro. Então, se programem aí, pode falar. Vocês têm um mês, uma semana para cada tópico. Exatamente. Exatamente. Hoje já é noite do dia 28, então nós temos exatamente um mês para escrevermos o nosso resumo expandido. O modelo do resumo está no site do Coninter, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida. E como a Karine acabou de falar, ela tem um canal no Telegram. Se vocês quiserem acessar esse canal, eu acho que vocês podem mandar uma mensagem no direct para ela, não é isso, Karine? Pode ser? O link está na bio. O link já está na bio. Prático. Na bio do perfil. Isso. E aí então, lá assim, tem modelos de pré-projeto, de resumo expandido. E o que mais vocês precisarem, como eu estou nessa área tem 12 anos, eu compartilho tudo que, as minhas apresentações, tudo que vocês precisarem. E os pré-projetos de mestrado, doutorado, artigos, tá? Isso é muito legal, esse compartilhamento, né? Muito bacana mesmo. A Marina perguntou se a gente manda primeiro o resumo expandido ou primeiro o artigo. A Milena já respondeu aqui nos comentários. O primeiro passo é sim o resumo expandido e depois o artigo, depois da apresentação das contribuições do grupo de trabalho. E o Tarcísio falou aqui agora que hoje ele passou 3 horas escrevendo e que ele ficou muito feliz. Parabéns, Tarcísio. Realmente, ficar 3 horas... Tem dia que a gente escreve 3 páginas, outro dia não sai um parágrafo. Mas é assim mesmo, é o processo da escrita. Quanto mais vocês escrevem, quanto mais vocês leem, mais vocês ficam... vocês conseguem fazer em menos tempo, né? Sim. Então, Karine, você já começou aqui falando sobre o seu Instagram, sobre o processo do Coninter e de outros congressos, falou um pouco sobre essas etapas da escrita. Então, nós vamos partir agora para as perguntas. Nós deixamos uma caixinha de perguntas no Instagram essa semana, também fizemos um post no Story, na verdade, também fizemos um post no feed, em que a gente pediu para que as pessoas deixassem comentários, e agora tem várias pessoas deixando perguntas aqui também ao vivo. Eu vou começar pelas perguntas que já foram feitas, algumas que a gente julgou que eram mais interessantes para todos, e conforme a gente vai respondendo essas, a gente vai para as perguntas que vocês estão mandando agora, tá certo? Então, Karine, primeira pergunta, o que faz um resumo ou artigo ser aceito ou recusado de cara por um grupo de trabalho? Quem mandou essa pergunta foi a Liliane, que é aluna do mestrado em Cognição e Linguagem da UENF. Conta pra gente, Karine. Olha, eu acabei de avaliar agora alguns resumos no congresso, até publiquei sobre isso, foi um resumo expandido também. E muitos resumos que já foram publicados em outros eventos, ou seja, autoplágio. Então, cuidado com isso, vocês precisam construir uma pesquisa relacionada à área do Congresso e também à ementa do GT, do grupo de trabalho. Né? A área do Congresso é humanidades e sociais, a área interdisciplinar. E aí a gente tem 38 opções de GTs, tem a descrição das ementas,
E essa descrição, por exemplo, eu estou coordenando o GT13, que é sobre permanência na educação. E aí uma pergunta foi, Karine, eu estou escrevendo sobre evasão. Eu posso enviar? E aí, na ementa, está bem claro que as pesquisas são todas voltadas para a permanência na educação. Seja focado com foco na formação de professores, né, por exemplo, ou na língua inglesa, no ensino à distância. E aí a minha sugestão, eu enviei alguns artigos publicados pelo nosso grupo de pesquisa, a minha sugestão foi que ele inserisse em determinado momento, ali da pesquisa dele, a questão da permanência. E o nosso grupo, como ele é único no Brasil, né, a gente está aumentando cada vez mais, muitas pessoas ainda continuam com esse foco na evasão, e agora a gente tem interesse em saber por que os alunos estão ficando, enfim. Então é isso, analisar a área do congresso, a ementa do GT e ficar atento às normas. A gente tem um modelo de resumo expandido, além dos tópicos, vocês foram muito cuidadosos, porque já está no formato da BNT. Além dos tópicos, introdução, metodologia, vocês explicaram embaixo o que precisa, tem os resultados, as referências. Então, prestem atenção nas normas também, porque se não estiver nas normas, o seu texto, o seu resumo vai ser recusado, e se não estiver contemplando a ementa do GT. É interessante também que você tenha o coautor, né, que ele seja mestre ou doutor, que seja o seu orientador. E essa questão é muito importante para a gente, porque a gente sabe que, por exemplo, um aluno da graduação ou do ensino médio, ou mesmo do mestrado, o texto dele foi revisado para enviar para o congresso, né? Então, tem menos chances também de ter erros, por exemplo. E cuidado também, antes de enviar, por isso que é importante fazer com antecedência, além de você enviar para o seu orientador ler, para os coautores lerem, enviar para revisão e formatação. E pode ser para um colega conferir. Você confere o dele, ele confere o seu, porque às vezes eu tenho uma revisora, porque a gente lê tanto o nosso trabalho e que a gente não encontra mais erros. Por exemplo, eu lembro que no mestrado, a minha revisora leu o meu texto e falou assim, Karine, você não conceituou linguística funcional. Como os seus leitores vão saber o que é linguística funcional? Eu falei, caramba, é porque eu falo tanto sobre isso e eu não coloquei no papel. Então, isso é muito comum, tá? Porque para o seu leitor saber se o seu texto apresenta lacunas. Então, respondida a pergunta, né? É importante a gente dar para outra pessoa ler o nosso texto para saber se está direitinho, se tem alguma contribuição a fazer, né? Antes da gente enviar, de fato, para o Congresso. Antes da gente seguir com as perguntas específicas sobre a escrita acadêmica, a Elaine perguntou se a live está sendo gravada. E sim, vai ficar salva no nosso IGTV, a gente vai colocar também no feed e vamos colocar também no nosso canal do YouTube para vocês poderem assistir, tá bom? Então fiquem tranquilos, se vocês não puderem acompanhar agora ao vivo, vocês poderão assistir depois. O Tarcísio, ele fez uma outra pergunta bem rápida aqui, ele disse que ele é professor de Química e ele queria muito participar do CONINTER, mas ele está achando que é um congresso para cognição e linguagem. Não é verdade, Tarcísio, esse é um congresso interdisciplinar. Então, se você é professor de Química, você pode sim escrever um artigo para publicar no CONINTER, desde que ele esteja enquadrado em alguns dos grupos de trabalho, que são 38 grupos de trabalho no total do nosso congresso. Não é isso, Karine? Isso, tem uns 5 ou mais grupos de trabalho na área de ensino e educação. Você vai se enquadrar nessa área. Exatamente. Educação, na área de Química. Então, você pode chamar, de repente, um amigo de uma outra área para escrever com você. Então, assim, como é um congresso interdisciplinar, desde que vocês consigam enquadrar o trabalho de vocês em alguns dos grupos, esse trabalho pode sim ser aceito, tá bom? Vamos falar mais sobre essa questão da área interdisciplinar, porque muita gente tem dúvida.
Exatamente. Antes da gente partir para as perguntas anteriores, a Vanessa Franco fez uma pergunta agora ao vivo que eu acho que a gente precisa respondê-la logo. Ela disse o seguinte: como que eu escrevo a conclusão do resumo expandido se eu ainda não terminei a minha pesquisa? Eu achei essa dúvida bastante pertinente, porque na estrutura do resumo expandido tem também as considerações finais ali daquele trabalho. Mas a pessoa ainda não concluiu a escrita. E aí? O que ela pode colocar nessa conclusão, digamos assim? Você coloca as considerações, porque tem diferença. Conclusão é quando a ideia está fechada. Agora, considerações finais, você pode, inclusive, colocar informações sobre os próximos passos da sua pesquisa. Por exemplo, se você fez a revisão de literatura, o próximo passo é a aplicação de questionário, por exemplo, sugestões de pesquisas futuras, quais as conclusões vocês chegaram até este ponto da pesquisa. E é só um parágrafo, né? Não pede muita coisa, não. Então, vamos voltar para as perguntas anteriores. Estão surgindo outras perguntas aqui. Pessoal, se vocês puderem deixar na caixinha de perguntas, é mais fácil para eu encontrar, tá bom? Aqui do lado tem 2 quadradinhos com um ponto de interrogação. Então, se vocês puderem deixar ali, ajuda a gente encontrar aqui na live. Mas estou encontrando aqui também, tá bom? Se vocês não conseguirem, tá tudo certo. Mas enfim, Karine, mais uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui da Raíza, e é a seguinte: a área interdisciplinar parece estar cada vez mais forte, com mais visibilidade na área acadêmica. Qual é a sua percepção e a sua opinião sobre isso? Olha, a área interdisciplinar está crescendo cada vez mais. E apesar de algumas pessoas terem um pouco de resistência, né? Eu vou estudar no programa interdisciplinar, vou participar de um congresso interdisciplinar. E eu vejo que o mercado de trabalho ele busca cada vez mais profissionais que saibam lidar com diversos problemas. E a área interdisciplinar ela tem uma variedade de temas, né? de temas a serem abordados, porque o que é interdisciplinar? Quando a pesquisa dialoga com 2 ou mais áreas. Então, por exemplo, a gente tem o GT de ensino e educação, políticas públicas e desigualdades, sociedade e diversidade. E um exemplo de pesquisa interdisciplinar por exemplo, bullying. Tem uma pesquisa da Carla Rangel, que foi aluna também do programa, e ela trabalhou com as áreas de educação e saúde. Como isso? Ela é enfermeira e professora. Então, o trabalho dela foi o bullying envolvendo adolescentes grávidas e impactos sobre a vida escolar. Olha que interessante, né? A minha pesquisa também me incomodava, por exemplo, fazer um mestrado na área de linguística pura, linguística dura, que a gente fala, porque eu sou da sala de aula, eu sou professora. Então, eu queria saber, além das contribuições que eu poderia dar à área de linguística, às gramáticas, eu queria ir para a sala de aula. Eu queria saber quais as contribuições daquilo que eu estava pesquisando da área de linguística, como que funciona na sala de aula com os meus alunos. Tá? Então, a área interdisciplinar ela é muito rica e o meu crescimento profissional eu devo muito a essa área interdisciplinar. O raciocínio da gente é um pouco diferente, né? Porque a gente consegue, por exemplo, numa escola e até numa empresa também, numa organização, trabalhar junto com outras áreas, junto com outros colegas. Quando a gente trabalha, por exemplo, consegue relacionar os conteúdos, quando a gente consegue 2 áreas trabalharem o mesmo objeto de estudo, o mesmo objeto de pesquisa, como, por exemplo, a escrita. Né? Eu tenho interesse na área de escrita e autoria escolar e trabalho com a linguística textual. A minha colega é da área de psicologia e tem interesse também na escrita. E como você falou, a gente pode fazer várias parcerias e o crescimento, a gente aprende muito a trabalhar em grupo, em equipe. Então, para mim, a área interdisciplinar, a tendência é crescer cada vez mais.
Muito bacana mesmo. Realmente é um presente fazer parte de um programa de pós-graduação interdisciplinar, porque nós aprendemos muito. Nós temos colegas de todas as áreas. Lá em Cognição e Linguagem, por exemplo, na UENF, nós temos colegas de educação física, colegas psicólogos, advogados, jornalistas. Então é muito bacana, essa troca é muito interessante. Mas, Karine, mais uma pergunta aqui da Thalita Ernesto. Ela perguntou se todo trabalho submetido a uma revista ou a um evento tem que ter o nome do orientador ou do co-orientador. De modo geral, é importante que tenha, porque se ele é seu orientador, se ele está como coautor do seu trabalho, quer dizer que ele colaborou de alguma forma, que ele fez as avaliações. Dentro dos coordenadores de GTs, olham isso com bons olhos. E também é importante para o seu currículo você ter depois publicação com o seu orientador, dá mais visibilidade. O currículo Lattes, por exemplo, ele faz essa associação dos dois currículos. Então, por exemplo, se você for participar de um processo seletivo, vai chamar a atenção que você publicou com aquele professor, né? Então, não é obrigatório, mas em alguns eventos, no caso do CONINTER, é obrigatório para você participar, mas não precisa. Né? É importante, inclusive, ter um doutor na área é muito importante, sim. Inclusive para CAPES, para os programas de pós-graduação. Né? Exatamente. Ajuda também o seu programa, né? Isso. E aí, de qualquer forma, mesmo seu orientador optando por não participar, porque tem os orientadores também que não querem publicar em evento, eles querem publicar só em periódicos. Então, publicar em periódicos com qualidade 1. Então, é importante, pelo menos, você pedir para que ele faça as considerações, porque imagina, você não tem muita experiência, publica agora na graduação ou no início do mestrado, e daqui a 5 anos você vê o seu trabalho publicado cheio de erros. Não é legal. É bom passar por uma revisão, principalmente se for uma revisão que é além da revisão, né, Karine? É ótimo, né? Você falou agora sobre periódico, sobre revista acadêmica. Nós temos uma pergunta exatamente sobre isso. A Priscila perguntou, a Priscila Maciel, se é melhor submeter um trabalho para um congresso ou para uma revista científica. Existe algo que é melhor do que o outro? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, principalmente para quem está começando, é importante que você participe de congressos, como eu disse lá no início, para ter um feedback de profissionais que já trabalham mais experientes e que já trabalham com o tema, né? Inclusive no CONINTER, primeiro a gente envia o resumo expandido e depois do evento, salvo engano, uma semana depois do evento, você envia o artigo completo. Então você tem a oportunidade de acatar algumas sugestões dos participantes do GT, dos coordenadores do GT, e isso agrega muito para o seu trabalho. Então, a pergunta, né? Congresso ou evento? Ou revista, periódico. De início, eu sugiro para você que não tem às vezes não tem o feedback também do orientador, ou está começando, iniciando na pesquisa agora, que você submeta em congressos. E o CONINTER, o diferencial, além de ser interdisciplinar, ele é internacional, online, e é o 9º, ou seja, não é o primeiro evento, igual está tendo muito por aí. Primeiro congresso, não sei o quê. E às vezes as pessoas que organizam não têm muita experiência e acaba sendo frustrante, né, participar. Agora o CONINTER é o 9º congresso, os anais têm ISSN, tem registro, então você vai inserir essa publicação no Lattes. E então é isso. Olhem se o Qualis da revista, porque às vezes você envia para uma revista com Qualis B5 e aí não tem tanta visibilidade quanto um congresso internacional na sua área. Tá? Então vejam sempre isso. E cuidado, porque tem muita gente que publica o mesmo texto no congresso
E no periódico, às vezes só muda o título, ou só muda o resumo. Como eu sou parecerista há muito tempo, e eu passo sempre os meus trabalhos, os editores, os professores, nós, enquanto coordenadores de GT, lá no meu... Tem vários, né, antiplágios. Lá no meu canal do Telegram tem um link do CopSpider. Vocês acham também digitando no Google. E é muito importante que vocês passem, né, e ele acusa o plágio, o link, mostra de onde você retirou. Então, você tem a oportunidade de reescrever alguns trechos antes de enviar. Porque depois que você envia, nós fomos orientados, inclusive no site do programa tem também o link do CopSpider, nós fomos orientados enquanto coordenadores a passar os trabalhos no CopSpider. E fica feio, fica chato, né, para você ter esse problema aí num evento. Exatamente. A Caroline Delgado, nossa colega, disse aqui que foi uma ótima colocação sua a respeito dessa questão e realmente é importante. Eu também tenho aqui no meu computador o CopSpider. É importante que todo mundo que queira ingressar na carreira acadêmica esteja consciente disso. E até mesmo se citar, né, sem ter a citação, é um autoplágio, né? É interessante a gente lembrar disso também. Mais uma pergunta, nós temos aqui. É uma pergunta da Raquel Freitas. A quantidade de autores interfere na qualidade do trabalho? O que você tem a dizer? Interfere se, por exemplo, for uma revisão de literatura com 8 autores. Eu já vi também. Tem necessidade? Realmente todo mundo escreveu? É um artigo de 15 páginas. Foi escrito a 8 mãos, né? Como que é isso? E aí é importante essa questão da autoria, porque a gente que já tem mais experiência já olha e fala assim, tem alguma coisa errada aqui. E para você inserir o nome de um colega como coautor, é importante que ele realmente saiba o trabalho e conheça. Porque depois vai para o currículo dele e ele pode ser questionado, inclusive, numa banca. Ah, que bacana, eu vi que você tem uma publicação sobre esse assunto, eu também tenho. Quais foram os resultados da sua pesquisa? E aí, como que você vai responder se você não fez a pesquisa? Então, cuidado com isso. Façam... porque eu vejo muita gente também, eu vou colocar, já aconteceu isso, sabe, com os meus colegas. Vou colocar a gente quer participar de um evento internacional lá em Portugal. Eu vou colocar o meu nome, você coloca o seu, fulano coloca o nosso nome, e aí o que for aceito, de qualquer maneira, todo mundo vai. Tá? Isso é muito sério. Né? Pesquisadores sérios, pesquisadores que querem ir além, eles precisam ter... A pesquisa é algo sério, é ciência. Então, é melhor você ter um artigo, mas com esse um artigo, tendo domínio sobre o assunto, sobre o seu objeto de pesquisa, você vai ter a oportunidade de palestrar sobre o assunto, por exemplo, ser referência no assunto. Não adianta ter vários artigos e aí alguém olha para o seu currículo e fala assim, peraí, essa pessoa pesquisa o quê? Eu não estou conseguindo identificar. Uma coisa é interdisciplinaridade, outra coisa é ser eclético demais. É importante também lembrar, né? Então, Karine, vou começar, na verdade tem mais uma perguntinha aqui, é uma pergunta do Thierry, ou Thierry, eu não sei como pronuncia o nome dele, Thierry Cruz. Ele perguntou, ele pediu, na verdade, dicas para desenvolver artigos com pouca bibliografia. Existe alguma forma de fazer isso? Você tem pouca leitura na área, você consegue escrever um artigo? Tem alguma dica? Olha, eu não sei se talvez ele tenha se referido, eu entendi, não sei se foi isso que você entendeu. Que é uma pesquisa que está, por exemplo, um objeto de pesquisa que não tem muita publicação. Então, como eu vou ter referências de outros autores? E isso eu sugiro para quem está começando não pegar um objeto de pesquisa que tenha mais referências. Porque, principalmente no mestrado, você está aprendendo a pesquisar. Deixa o assunto inovador para o doutorado.
E pode ser também que ele esteja pode ser que ele ache que tenha pouca pesquisa, mas que não tenha. Então, dê uma pesquisada em bases de dados, como a CAPES, Scopus, digita as palavras-chave, às vezes você está procurando pela palavra-chave errada. Né? É importante, se você encontrou, por exemplo, 3 artigos na área e uma dissertação, que você vá até as referências desses trabalhos para observar quem eles citaram. Tá? Dessa forma, você encontra mais referências sobre o assunto e aí você vê se realmente, né, vale a pena ir por esse caminho. Peça a opinião de outros pesquisadores, entre em contato com grupos de pesquisas, com líderes de pesquisa. Muitas pessoas, muitos professores e pesquisadores já estão nas redes sociais. E são pessoas que compartilham muito, que respondem. Então, direcione essas questões, né, tire dúvidas com pessoas que já estão nesse campo, que aí você vai encontrar, se você encontrou, como eu disse, 3 artigos e uma dissertação, uma tese, entre em contato com essa pessoa, veja no Lattes dela de qual instituição ela é, de onde estão vindo essas pesquisas que já foram publicadas. Pode ser específica de uma instituição só. E aí, olha a chance de você fazer um mestrado ou um doutorado com esse grupo de pesquisa. Mas vai por partes. Então, gente, respondidas essas perguntas que nós já tínhamos aqui, vou partir agora para as perguntas que foram feitas agora ao vivo, tá bom? Nós temos algumas aqui. Karine, a pergunta da Dai. Ela está com uma dúvida em relação ao resumo expandido e o artigo. Ela disse que vai participar pela primeira vez e gostaria de submeter o artigo dela, que é oriundo do TCC dela, e ela está confusa com o resumo. Eu acho que ela não disse muito bem qual a dúvida dela, mas eu imagino que ela queira resumir um trabalho maior, que é o TCC, em um artigo. Se você tem alguma dica a respeito disso, imagino que seja essa a dúvida. Se não for, deixe aí, Dai, para a gente conseguir responder. Isso. Eu entendi isso, né? O recorte que você vai fazer. Primeiro, comece, porque às vezes o TCC tem 50 páginas. Como você vai transformar em 3 páginas? A ideia é que você comece, por exemplo, pelos resultados. Qual recorte você vai fazer? Às vezes você, além da parte de revisão de literatura, você aplicou questionário, fez uma entrevista, fez grupo focal. Pegue por exemplo, pegue dados da pesquisa inicial, aplicação do questionário e coloque os resultados. A discussão que foi feita nessa sua análise, no tópico resultado de discussão, quais autores foram citados? Pegue esses autores e coloque lá na introdução. Tá? Então, é assim, a pesquisa tem 50 páginas, mas quais foram os resultados mais relevantes da pesquisa? Ou quais foram os resultados iniciais? Porque na apresentação, você vai ter oportunidade, inclusive, de falar mais da sua pesquisa. A ideia do resumo expandido é que os coordenadores de GTs conheçam a proposta, então o seu objeto de pesquisa, a sua questão-problema precisa estar clara, o objetivo da pesquisa também. E a gente vendo que ela está bem escrita, bem formatada, que tem conexões entre as ideias, entre os parágrafos, depois aí sim você vai trazer para a gente, em formato de artigo completo e na sua apresentação, mais dados da pesquisa. Mas de início você tem que fazer um recorte, né? Eu, por exemplo, enviei uma parte da minha tese. Então, realmente, eu fiquei quase um dia inteiro pensando assim, meu Deus, o que eu não publiquei ainda? O que eu posso retirar para encaixar dentro desse grupo de trabalho para poder ficar claro e mais próximo à proposta, à ementa. Então, você gasta um tempinho ali, como eu disse, planeje, escreva em tópicos o que você pretende coloque todas as suas ideias no papel ou na tela, e depois você vai inserindo algumas partes. Faz a leitura toda,
pede para o seu orientador ler para algum colega e pergunta para ele se tem conexão, as ideias têm conexões, se não tem nenhuma lacuna, se está claro. Eu mesma enviei três resumos expandidos junto com os meus alunos que já tinham defendido também a dissertação, e eu pedi para outras pessoas lerem para me falarem assim, olha, essa ideia está redondinha, porque eu conheço tanto o trabalho que para mim pode parecer que está claro, mas eu preciso de uma pessoa de fora me falar se não está faltando nenhuma informação aqui. Então, essa é a minha dica. Não é só diminuir as páginas, né? Não é só diminuir as páginas. Porque às vezes a gente pensa que é só diminuir as páginas, né? São 50, então vamos colocar em 15. Não é bem assim, né? Senão a gente acaba deixando a pesquisa rasa, né? É importante que a gente faça, de fato, um recorte desse trabalho, né? Eu vou inserir lá no meu canal do Telegram alguns resumos os resumos expandidos para vocês verem como é, do próprio Coninter. Legal, Karine, muito obrigada. Todo mundo aqui agradece. Mais uma perguntinha, gente, já são 6h52, nossa live está quase terminando, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, mande logo. Pode enviar depois. Desculpa, pode enviar depois no direct pra gente que a gente responde. Isso aí, viu? Karine está aí à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida. A Nai perguntou se o resumo expandido é um pré-requisito para publicar artigos ou são coisas distintas. Você sabe dizer, Karine? São coisas distintas. Alguns eventos pedem um resumo simples apenas, mas às vezes no resumo simples, dependendo da forma como ele é escrito, não dá para a gente ter a noção do trabalho como um todo. E para análise, então, dependendo do congresso, pode pedir resumo simples ou resumo expandido, como o Coninter, e para periódico, pede o artigo completo. Sim. Uma Elaine perguntou até quantos autores? No Coninter, Elaine, nós podemos publicar artigos com até 4 autores, incluindo seu orientador, caso você vá colocar o nome dele, tá certo? Então, no Coninter, especificamente, são até 4 autores. Estou vendo se a gente tem mais alguma pergunta aqui. É válido publicar um artigo fora do país, em congresso? No caso, um congresso fora do país? Imagino que seja essa a pergunta, né? Sim, é válido, sim. Eu já publiquei em alguns e é importante você saber se ele aceita em língua portuguesa, né? Qual a língua do congresso, pedir um tradutor para fazer essa versão e cuidado porque tem gente que coloca só no Google Tradutor e não pede nenhuma revisão também, mas é super válido. Tá? E tem congressos também no Brasil, eu já participei de um em Niterói, que a gente tinha a opção de apresentar e publicar em inglês. É importante, sim. Se você domina a língua, principalmente, é muito importante. Se você tem interesse em fazer mestrado, doutorado fora do país, doutorado sanduíche. Bacana. O Tarcísio, ele tinha feito aquela pergunta referente a artigo de periódico ou artigo em congresso, e ele disse que em alguns programas de pós-graduação, uma publicação num periódico vale mais do que uma publicação num anais de congresso, né? Mas eu acho que Karine já respondeu essa pergunta, né? Depende, na verdade, do congresso e do periódico, né, Karine? Você está iniciando, se você está iniciando também, porque de primeira, sem experiência nenhuma, já enviar para um periódico, e periódico, gente, demora, dependendo, entre 3 meses e 2 anos para você ter uma resposta. O congresso é muito mais rápido, geralmente 1, 2, 3 meses você já tem o seu trabalho publicado. Então depende muito aí do seu objetivo e da sua experiência com a escrita, do retorno que seu orientador te dá. Exatamente. Karine lembrou bem, uma revista é difícil nesse sentido, nós temos que esperar um tempo longo para publicar, né? E aí nós não podemos publicar em outra enquanto isso, porque tem que ser inédito, então seu artigo fica preso ali, né, no congresso. Esse processo é um pouco mais rápido. E assim, no caso do Coninter, por exemplo, por ser um congresso internacional, a pontuação dele em programa de pós-graduação costuma ser bastante alta, né, Karine?
Verdade. E são Bom, muitos pesquisadores participando. Quando ele vê no seu currículo um congresso internacional, isso chama a atenção também da banca. pois é, gente, nós vamos encerrar aqui nossa live. Tô vendo aqui nós não temos mais outras. Temos aqui uma pergunta: quais as habilidades que um revisor deve ter? Bom, nosso objetivo aqui na live era explicar, dar dicas sobre a escrita de artigos para o CONINTER, especificamente, mas também para outros congressos, se vocês quiserem submeter para outros congressos. Eu acho que essa dúvida referente ao trabalho de um revisor, ao preço de uma revisão, nós também recebemos essa pergunta aqui. Eu acho que vocês podem deixar lá na caixinha de perguntas do Instagram da Karine, né, Karine? Acho que estão querendo trabalhar comigo, hein? Estão querendo, eu tô achando. Querem saber quais as habilidades, quanto que eles devem cobrar. Vamos conversar sobre isso. É isso aí, Com ela gente. Isso aí, é só vocês perguntarem lá na caixinha de perguntas da Karine. Eu quero mandar um abraço a todos que participaram. Nós tivemos uma galera aqui com a gente nessa live. Muita gente mandou um abraço, mandou beijo. Deixa eu citar o nome de alguns aqui. Deixa eu ver. A Raquel mandou aqui, falou que gostou muito da live. A Giane também. O Gan Ribeiro falou. A Marina Paravidino. A Liliane. Muita gente bacana, o Mozart, que é lá do nosso programa também. Muito bacana, gente. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre a escrita acadêmica, vocês podem procurar a Karine lá no Além da Revisão. O Instagram dela está marcado aqui nos nossos posts da série. Se vocês não assistiram aos vídeos da série da Karine, vocês deem uma olhadinha aqui no nosso feed. Nós temos vídeos que foram publicados às quartas e às sextas-feiras, com muitas dicas para a escrita de artigos. E é isso, Karine, se despeça aí dos nossos espectadores, por favor. Muito obrigada aos organizadores do CONINTER, em especial a Milena Higino, ao Mozart Dias, que sempre a gente trocou muitas informações, sempre me acolheram com muito carinho, muito disponíveis também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uli, muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. É muito bom ter esse feedback e tirar essas dúvidas de vocês para que vocês possam ter mais confiança ao escrever e a participar de eventos. Muito obrigada e um abraço para vocês. Nós que agradecemos, Karine, pela disponibilidade. Nós fizemos o convite e logo o Karine aceitou, e o que foi ótimo, porque eu acho que ajudou muita gente que estava com dúvidas aí sobre a escrita acadêmica. Nós temos muitos pesquisadores que já têm muita experiência na área participando do CONINTER, mas também temos jovens espectadores que estão pesquisadores, na verdade, que estão começando e que têm muitas dúvidas. Então eu acho que essa série de posts, de vídeos e também essa live ajudou bastante. A Carol está pedindo para que a gente faça mais lives. Vamos ver, Carol, vamos ver até o CONINTER. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o nosso congresso, acessem o site e fiquem de olho aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes, no Twitter, no Instagram, no YouTube, temos um número de WhatsApp, estamos no Facebook. Então, onde vocês nos procurarem, nós estaremos lá, tá certo? Um abraço, vamos finalizar a live agora. Tchau, tchau, Karine. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, beijo. Obrigada.